Inclusive, uma curiosidade, tem muita gente que monitora essas carteiras, a gente falou no começo, né, de 1 milhão de bitcoins, porque se essas carteiras se movimentarem algum dia indo pra alguma corretora, quer dizer que o Satoshi acordou e vai vender as moedas dele, né? Então, Hoje, só para as pessoas entenderem, se lá atrás o Satoshi Nakamoto e outras pessoas começaram a minerar isso de casa, com um computador normal, que era muito simples encontrar bitcoins, resolver esses problemas criados. Vamos voltar à parte de mineração? Vai, conta a O que seria esse mineração. processo de mineração? É o processo pelos quais os bitcoins são criados. Então, quando o software começou a rodar, existiam só 50 bitcoins. Isso foi em que ano? Isso foi lá em janeiro de 2009. O Satoshi Nakamoto era o único que estava rodando isso. Uns 9 dias depois entrou o Hal Finney, que é um dos suspeitos de ser o próprio Satoshi, ou ser parte da gangue aí. E ele já até faleceu, né? O corpo dele está congelado na esperança de que um dia exista tecnologia para ressuscitá-lo. essa curiosidade Ele é legal, tem uma né? doença incurável, então quando Interessante. houver cura para a doença e tecnologia... E dinheiro pra isso ele tem porque se os caras mineravam no comecinho, eles juntaram muito bitcoin, né? Sim, e ele deixou para os herdeiros, ele disse que os 2 filhos dele são bem safo com informática, assim, como ele, né? E é uma quantidade muito significativa, equiparável à do próprio Satoshi, que é outra carteira. Então, se o Satoshi e o Ralph Finney são a mesma pessoa, ou do mesmo grupo, na verdade ele tem mais bitcoins do que se imaginava. Inclusive, uma curiosidade, tem muita gente que monitora essas carteiras, a gente falou no começo, né, de 1 milhão de bitcoins, porque o pessoal pensa assim, se essas carteiras se movimentarem algum dia indo para alguma corretora, quer dizer que o Satoshi acordou e vai vender as moedas dele, né? Então, tem uma expectativa de que o preço do Bitcoin caia muito, né? E por que você fala isso? O negócio da mineração é porque uma das coisas que o Bruno, quando eu entendi sobre o valor do Bitcoin, né, é que é limitado. Então, não existe essa opção de minerar para sempre a quantidade. Então, acho que é uma boa Mas vocês o que é a falarem. mineração? O que é a a gente mineração? falou é o processo pelo qual os bitcoins são criados. Mas o que é isso? O Satoshi, quando criou o protocolo, né, um protocolo, pensa como um combinado que todo mundo segue. Quem não segue o protocolo não está falando a mesma língua. E não tá na rede, A né? língua é um protocolo. Quem tá na rede é a língua obrigado a usar o mesmo portuguesa, protocolo. né? Se eu começar a falar palavras que não estão no protocolo da língua portuguesa, eu não vou ser compreendido. Ninguém entende. Então, no protocolo do Bitcoin, ele estabeleceu assim, ó, para produzir novos Bitcoins, você tem que comprovar que você despendeu uma quantidade de força computacional. A forma que comprova isso é você fazendo a produzir um número, um hash, que só consegue produzir quem realmente faz por força bruta muitas tentativas. O pessoal de humanas, um hash é uma combinação de números e letras, né? Uma palavra de números e letras. É um cálculo, ele não é complexo em si, tipo, é um cálculo direto lá, você pega uma entrada, cospe uma saída. Basicamente, mas ele matemático. gasta CPU, ele gasta ciclos de CPU para ser produzido. Você colocaria, naquela época, onde era muito mais fácil, porque tinha menos gente minerando, você colocaria o seu computador pessoal no começo para rodar esse protocolo do Bitcoin e a força computacional desse computador, resolvendo problemas rodados pelo protocolo, como recompensa ganharia Bitcoins. Seria basicamente isso. Que na época eram 50, e a cada 4 anos essa quantia de novos Bitcoins gerados a cada 10 minutos, ela cai pela metade. Então foram 25 no primeiro halving, 12,5, e a gente está na quarta era do Bitcoin, 6,25 Bitcoins gerados a cada 10 minutos. Isso vai acontecendo a cada 4 anos. Só que ele... A própria palavra halving é isso, né? A queda pela metade. Cortar pela metade. A recompensa. Né? Mas além da recompensa, eles recebem também o dinheiro das taxas, né? As fees de mineração, né? Isso. Não sei se você vai chegar nesse ponto, mas no Biscoint, por exemplo, quando a pessoa vai sacar o Bitcoin, ela seleciona lá uma das 3 taxas que a gente dá para ela. E aí, conforme a velocidade que ela quer que aquela transação seja confirmada, ela escolhe uma taxa para pagar para os mineradores, né? Para eles incluírem no bloco, né? Começou só o Satoshi com um computador, mas ele colocou no protocolo também o seguinte, que a cada 2 semanas o protocolo se reavalia. Opa, tá muito fácil achar bitcoins, ou seja, eles estão sendo encontrados... Resolver essa conta. Em menos de 10 minutos, foi 9 minutos, foi 8 minutos a média de encontrar cada bloco. Então, o próprio protocolo aumenta a dificuldade proporcionalmente para voltar a ser 10 minutos. Então, na época, o computador do Satoshi era suficiente para minerar bitcoins. Mas hoje, a capacidade total da rede, isso é conhecido porque é um número público que cada bloco tem ele publicado, né? Que é a dificuldade. A cada segundo, a rede computa 150 quintilhões de hashes desses. Então, 150 quintilhões de vezes a cada segundo, né? Até tentando achar um bloco. São computados no mundo. Essa é a força computacional, vamos dizer, desperdiçada
para se produzir. Ou seja, muito difícil, cada vez É mais muito difícil. caro. E caro. Não tem como fazer isso sem um dispêndio energético, né? Que é, vamos dizer, o recurso mais escasso. A última escassez é energia. Acho que pro pessoal de humanas de novo, né? É um processador de computador que tá fazendo esse cálculo, né? E ele gasta energia elétrica para fazer essas contas, né? E ele precisa de ser resfriado também, né? Tanto é que as grandes fazendas de mineração estão na Islândia, estão em Noruega, territórios Então mais hoje, frios. só para as pessoas entenderem, se lá atrás, lá nos idos de 2009, o Satoshi Nakamoto e outras pessoas começaram a minerar isso de casa, com computador normal, porque era muito simples encontrar bitcoins, né, resolver esses problemas criados pelo protocolo. Com o passar do tempo, com mais gente fazendo isso, o protocolo se ajusta para deixar a mineração cada vez mais complicada. E hoje, só quem consegue minerar bitcoins, que é resolver esses problemas complexos matemáticos, são praticamente empresas, né? Gente que investiu muito dinheiro, que monta essas fazendas de mineração, geralmente Exatamente. em locais com energia muito barata, porque o gasto energético com isso é muito alto. Isso. Subsidiado, inclusive, é melhor que seja. Tanto é que na China, acho que tem uma concentração muito grande porque a energia elétrica é subsidiada lá. Isso, na própria Venezuela, que a energia é praticamente gratuita, né? Você só tem que pagar bolívares. Quem quer bolívares? É gratuito, mas a gente morou em Boa Vista. Faltava todo dia. Porque Boa Vista, na época, era ligada... barata, mas não tem. Era ligado na matriz energética da Venezuela e não no do Brasil, porque para passar ali para chegar em Boa Vista tinha uma reserva indígena no sul do estado e não havia um acordo para passar energia. Hoje eu não sei como é que tá essa dinâmica, mas a energia vinha da Venezuela e já naquela época, hoje não sei como está novamente, né? A gente saiu de lá em 2017. Praticamente todo dia faltava energia durante um certo período. Inclusive, na Venezuela já culparam o Bitcoin por isso, né? Já falaram, falta energia porque os mineradores estão usando a energia do país para minerar Bitcoins. A Mas gente em fez uma 2000 live sexta-feira falando sobre isso um pouco, né? Assim, sobre energia. Porque tem muita gente falando que Bitcoin gasta energia demais e ele é anti-verde, né? Assim, ele é contra o meio ambiente e tudo mais. Vai derreter as calotas polares. Qual a opinião de vocês sobre isso? A recomendação é assistir a live, porque foi uns 20 minutos, meia Só hora falando disso. de falando sobre isso. Depois a gente respondeu algumas perguntas sobre isso e sobre outros assuntos, mas Tá no Instagram do Biscoint. é isso. E no Instagram do Biscoint, no IGTV lá, tá compartilhado no feed também. Mas a opinião, a grosso modo, acho que o resumo seria: é balela isso aí. Levantando a polêmica, é balela. É mais Mas complicado que a isso. gente explica, né? Mas assim, algo consome energia, não necessariamente energia suja. Primeira coisa, né? Pode ser que o Bitcoin seja minerado só usando energia eólica, hidrelétrica, fontes renováveis em geral. Inclusive, a gente Nada já falou lá impede também que essa parcela já é grande, né? Tem muitos mineradores usando energia renovável para minerar Bitcoin, né? Não, isso também vai obrigar, se o custo energético é muito grande, você elimina uma série de pessoas da competição e aqueles que conseguem ter um custo reduzido, eles têm o estímulo para entrar nesse jogo da Briga. mineração, digamos assim. A gente viu, por exemplo, uma empresa russa, a Gazprom, que está pegando energia que era desperdiçada no começo do processo reaproveitando energético e reaproveitando para minerar Bitcoin praticamente na região onde é gerada energia. Imagina que eles simplesmente consigam só empatar, né? Já é um ganho, porque ele tava tendo prejuízo, agora ele só Tava jogando zerou, fora, já tá né? bom, né? Poluindo o ambiente, inclusive, pra nada, né? Mas eu acho que a discussão final é assim, ó. Por exemplo, uma coisa que gasta mais energia do que a mineração de Bitcoin hoje. Isso vai mudar. Mas a secar roupa, né? Se você fala isso para um americano, mas como que você quer que eu seque minha roupa? Se eu botar ela no varal, ela vai virar uma pedra. O cara mora lá em Minnesota e tal. E realmente, ele não tem outra alternativa. Se ele não quiser sair pelado na rua ou com a roupa suja, ele tem que gastar energia. Então, o que ele está defendendo? Para o meu uso pessoal, É esse necessário. gasto de energia faz sentido. E aí, você entra na discussão de quem é que pode dizer que usos de energia Exato. que são justificáveis ou E não. o É só progresso, o indivíduo, né, o progresso no final das industrial também, né? Você fala muito sobre a história do capitalismo. Ele não seria possível, talvez, a gente estar aqui com esses equipamentos, com essa pô. vida tranquila. O próprio Bill Gates, ele falou isso, o Bitcoin ele gasta muita energia, como se o negócio dele fosse movido a lenha, né? Porque o computador gasta mais energia que a máquina de escrever, né? Os carros gastam mais energia do que Tesla cavalos. mesmo, né? A Tesla levanta a bandeira de que é uma empresa verde por causa de, porque ela quer aproveitar a energia solar de uma forma melhor nos carros e também em casa, né? Com os telhados da Solar City e tudo mais. E a discussão, e foi o que motivou a gente a fazer a live, foi isso, né? As pessoas começaram a falar assim, como assim a Tesla, que é cheia de falar que é a favor do meio ambiente, tá Comprando apostando Bitcoin. em Bitcoin, que E é essa outra também, como ela gerou essa tecnologia? Exatamente, Gastando foi o que a gente energia. levantou lá, exatamente. Será que ela só Né? gastou energia solar para produzir os carros? Não, pra minerar lá o lítio que vai pras baterias, pô, o cara vai usar outras fontes de energia.